Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Este ano, no mês de maio, nós iremos comemorar os 50 anos da vinda do São José Maria ao Brasil. De fato, no atardecer do dia 22 de maio de 74, São José Maria chegou ao Rio de Janeiro, desembarcou no Galeão, esteve em solo brasileiro 17 dias, muito ativos, com muitas reuniões, viu milhares de pessoas, conversou com muitas famílias e sentiu a fundo a realidade do Brasil e as possibilidades do povo brasileiro. Quando ainda no Galeão lhe apontaram ao longe o santuário de Nossa Senhora da Penha, era o atardecer, o santuário estava iluminado, e disseram a São José Maria que ela era a padroeira do Rio de Janeiro. E São José Maria pediu para nós a intercessão de Nossa Senhora com uma antiga oração. Virgem Mãe de Deus, quando estiveres diante dele, lembra-te de falar bem de nós. E de fato esteve aqui durante essa temporada, que para nós tem um enorme valor histórico e também afetivo e teológico, eu diria. Porque não foi só por enorme impulso espiritual e apostólico que essa viagem representou para nós. Foi sim um banho de fé, de um fogo de amor a Jesus Cristo, de carinho, de otimismo, de alegria que nós vivemos naqueles dias e que nós procuramos transmitir esse afeto e esse fogo às gerações futuras. Mas também foi talvez mais importante a captação que ele teve das potencialidades apostólicas do nosso país, pela visão de futuro que ele vislumbrou e nos transmitiu a respeito do crescimento do Opus Dei, aqui no Brasil e, como ele dizia, também a partir do Brasil. O Brasil poderia colaborar com a expansão da obra em outros países. Ele traçou, assim, para nós um projeto maravilhoso para o futuro do Opus Dei no Brasil. Um projeto a ser executado ao longo das gerações, que está em nossas mãos, e a verdade é que nesses 50 anos esse projeto está acontecendo de uma maneira assim surpreendente, como nós vamos comentar, né? Como São José Maria recebeu a missão divina de fundar o Opus Dei, e o Opus Dei, por querer de Deus, é universal, é católico, e já naquela altura, em 74, quando ele esteve aqui, o Opus Dei já estava bem enraizado nos 5 continentes. E o São José Maria era especialmente sensível àquelas condições culturais, espirituais, sociológicas, que podiam facilitar e favorecer o desenvolvimento do Opus Dei em cada nação. Era particularmente sensível à situação espiritual e humana de cada país que ele visitava. Esteve em muitos países, praticamente em todos os países da Europa e em muitos países da América. E sempre que ele chegava a um novo país, ele dizia: não vim para ensinar, mas para aprender de vocês. E de fato aprendia. Quer dizer, ele sabia captar e valorizar aquelas qualidades e virtudes naturais, espirituais específicas de cada povo. Ele tinha um dom para isso. E procurava assimilar essas qualidades, projetando-as também no futuro da obra. Era praticamente um dom que ele tinha por ser fundador do Opus Dei. Por colocar um exemplo, né? Ele conheceu muito bem a França, acompanhou muito o crescimento da obra na França, esteve na França várias vezes, em várias cidades. Era um país que ele conhecia muito bem. E uma das coisas, para colocar um exemplo, ele que admirava nos franceses, eram os ensaístas franceses, os grandes ensaístas franceses. Escritores que tinham essa qualidade de sintetizar em ensaios breves e com beleza literária e com claridade de ideias, sabiam expor conceitos que muitas vezes eram difíceis e que se tornavam claros pela enorme capacidade literária.
Então, ele observando essa qualidade do povo francês, ele pensava que seria muito bom, e rezava por isso, que surgissem no futuro ensaístas católicos ou do Opus Dei, que pudessem expor as grandes ideias mestras, ou luzes que Deus lhe tinha dado, lhe tinha transmitido ao mostrar-lhe o Opus Dei. Então era um aspecto que ele admirava, aprendia e projetava também no futuro da obra. Aqui no Brasil, com essa luz de Deus, o nosso padre não só ficou encantado com o Brasil, ele dizia enamorado, né? Estou enamorado desse país, né? Mas ele penetrou, digamos assim, no âmago do país e viu aqui uma riqueza espiritual e cristã que o impressionou muito. Com sua vasta experiência antropológica e cultural, né, sendo um homem muito inteligente, com uma cultura enorme, mas, sobretudo, com seu carisma de fundador e com as luzes que Deus lhe dava, ele visualizou traços essenciais do Brasil profundo, viu aqui um catolicismo latente que mergulha suas raízes na história do nosso país, na evangelização profunda feita aqui pelos portugueses nos séculos XVI e XVII, e depois fortalecida pela vinda de vários imigrantes católicos, e esse amálgama que se produziu aqui no Brasil, ele conseguiu ver ali uma espécie de código genético espiritual do povo brasileiro e ficou assim muito encantado, impressionado com isso. Desde o seu primeiro olhar no nosso país, nos primeiros dias, ele identificou essa característica, digamos assim, materna do Brasil. Ele dizia, são palavras dele, né? O Brasil, a primeira coisa que eu vi foi uma mãe grande, bela, fecunda, terna, que abre os braços a todos, sem distinção de línguas, de raças, de nações, e a todos os chama filhos. Onde é que ele viu isso? Nessas reuniões que ele teve. Reuniões com pessoas do Opus Dei, que não eram do Opus Dei, mas ele percebia até pelo aspecto racial, ele via ali todas as pessoas provenientes de todas as raças e via toda a mestiçagem e também culturalmente, né? As pessoas se apresentavam a ele, ele percebia que um era de extração italiana, outro era chinês, outro era japonês, o outro era português, o outro era africano. Então ele dizia, a vossa pátria é uma mãe fecunda e se torna mãe de tantos e tantas que vêm de todos os lugares e de todos os cantos da terra. Bendito Brasil! Vislumbrou nesse mesmo olhar algo mais profundo do que uma simples convivência amistosa de raças e povos e imigrantes que superam as barreiras e se tornam brasileiros, né? Mas ele captou também uma realidade latente de fraternidade. Ficou muito impressionado com isso. Ele captou aqui uma fraternidade única, singular, que ele não tinha visto em outros lugares. De fato, nós não reparamos, porque nós vivemos aqui, não temos a ocasião de fazer muitas vezes esse contraste, mas muitas pessoas que viajaram percebem isso, né? Que aqui é uma realidade, e é uma realidade de matriz católica, que São José Maria não pensava que pudesse existir. E ele encontrou aqui essa realidade de uma fraternidade, decorrência, como ele via, de um catolicismo muito encarnado, muito latente na nossa cultura e que acabou impregnando a alma brasileira. E ele via aí, nessa realidade, uma bênção muito especial de Deus para nós. Ele nos dizia, eu vi que vocês se tratam de uma maneira fraterna e fiquei comovido. Claro que ele via também os problemas que aqui, né, problemas sociais, problemas de falta de formação, que é problemas que ele sabia que nós temos que enfrentar e resolver. Via também problemas de desagregação moral, enfim, problemas do sincretismo, via toda, ele percebeu tudo isso. Mas ele ia mais a fundo, ia ao âmago, e viu que essas sombras que sim existem, não turvavam de forma alguma essa, digamos assim, essa cuididade do nosso país que lhe surpreendeu. Ele dizia, aqui no Brasil há uma caridade, uma fraternidade que não há em nenhuma parte do mundo. Vocês verão defeitos que eu não vejo. Eu vi muitas coisas boas que me enamoram nesse país.
E às vezes, isso já nos primeiros dias, né? Até ele mesmo dizia, vocês vão me dizer para mim, mas, puxa, o senhor leva poucos dias aqui, pensa que já conhece o nosso país? E ele dizia, sim, conheço o suficiente para querer-vos muito. Um país que abre os braços a pessoas de todas as terras, de todas as raças, de todas as línguas, e os amálgama numa fraternidade, numa família, faz um labor cristão colossal. Então é interessante ver, ele viu isso daqui. Ele viu que aconteceu alguma coisa aqui que as pessoas foram amalgamadas numa fraternidade. Ele encontrou logo, nos primeiros dias, foi vendo, e depois de poucos dias ele fez esse comentário, né? É interessante também constatar que essa apreensão profunda da alma brasileira que São José Maria fez aqui tem pontos em comum com o que já foi observado com bons estudiosos da realidade brasileira, sociólogos, historiadores, né? Só para citar algum, né? O Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, no livro Raízes do Brasil, ele diz assim, diz assim, a contribuição brasileira para a civilização será de cordialidade. Daremos ao mundo o homem cordial. A lianeza no trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes tão gabadas por estrangeiros que nos visitam, representam com efeito um traço definitivo do caráter brasileiro. Seria engano supor que essas virtudes possam significar apenas boas maneiras. São, antes de tudo, expressões legítimas de um fundo emotivo extremamente rico e transbordante. Interessante, né, que o Sérgio Buarque ele faz esse comentário. São José Maria, logicamente, não leu o Sérgio Buarque, mas ele coincidia nisso. Outros escritores, né, me vem agora à cabeça uma frase do Mário de Andrade, que ele diz assim, nós brasileiros somos na terra o grande milagre do amor. De fato, a fraternidade é vital na fé cristã. Nosso Senhor, na Santa Ceia, ao dar o mandamento novo, ele diz, né? Nisto conhecerão que sois meus discípulos, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Ele queria que fosse uma marca do catolicismo, essa fraternidade entre as pessoas, que as pessoas se quisessem bem, né? E não como um programa utópico, como uma condição, olha, desejável. Não, não, era assim a marca que Jesus queria que nós tivéssemos. E o nosso padre aqui no Brasil, ele viu isso daqui, ele viu que isso aqui existia que ainda que potencialmente, mas que ele reparava que era um dom que nós temos, né? Então esse tema da fraternidade é vital para a igreja, né? Porque, digamos assim, a chamada contracultura católica, né? Porque nós católicos, né? E talvez nós do Opus Dei, no meio da sociedade civil, dizia São José Maria, temos que ser semeadores de paz e de alegria, né? Existe aquele célebre axioma, né, do Hobbes, que ele diz, homo homini lupus, né? O homem é um lobo para o homem. Ele diz que essa a natureza humana é assim, que os homens competem e se destroem. Mas não, a natureza humana não é assim, de acordo com a nossa fé, né? Sim, nós estamos inclinados ao mal, nós estamos inclinados ao pecado, à divisão, a- ao ódio, e essas coisas nascem no fundo do coração humano. Mas nós temos que transformar, cabe a nós católicos transformar e construir essa fraternidade que Jesus nos pediu na Santa Ceia como mandamento constitutivo, não com nossas forças, mas com a força da Eucaristia que ele instituiu naquela ocasião, né? Então São José Maria viu aqui no Brasil essa força, né? Viu existindo essa fraternidade, essa boa vontade de um com os outros, essa abertura, essa empatia que acontece naturalmente entre as pessoas, que o normal entre as pessoas é se cumprimentarem, se abordarem, dizerem coisas amáveis uns aos outros, se relacionarem de uma maneira amistosa. E ele captou isso daí. E ele, ao captar essa qualidade, ele nos fazia ver o alcance desse dom que Deus encontrava aqui, né? que Deus nos havia dado e que ele encontrava aqui. Ele nos traçou um panorama apostólico
grandioso e surpreendente. Ele nos convidava à responsabilidade. Ele nos dizia assim: eu vejo esta nação maravilhosa como um instrumento com o qual se farão coisas grandes e extraordinárias, não só no Brasil, mas a partir do Brasil. De modo até empolgante, numa reunião com milhares de pessoas que aconteceu no Palácio Mauá, ele dizia, ele repetia essa ideia, né? Neste país, vocês abrem os braços naturalmente a todo mundo e o recebem com carinho. Eu quereria que isso se convertesse num movimento sobrenatural, num, num grande empenho em dar a conhecer Deus a todas as almas, em fazer o bem não só nesse grande país, mas a partir desse grande país em todo o mundo. Vocês podem, vocês são capazes, né? E devem. Eu entendo que o povo brasileiro é e será um grande povo missionário, um grande povo de Deus. Que aqui no Brasil haverá outra Pentecostes, que a palavra de Deus se estenderá e as grandezas de Deus vós as sabereis cantar no mundo inteiro. Isso praticamente era uma profecia que ele estava fazendo. E o que nos surpreende, nós damos muitas graças a Deus, e vamos dar graças a Deus especialmente esse ano, a partir do dia 22 de maio, é que isso tem sido uma realidade. Realmente, no Opus Dei tem acontecido essa expansão maravilhosa, né, por todas as capitais do Brasil. Quando ele esteve aqui em 74, a única cidade em que havia centro do Opus Dei, trabalho do Opus Dei, era em São Paulo, né? Mas hoje são dezenas de centros em várias cidades, várias capitais, não só capitais, em outras cidades também do interior do país. E não só centros, mas também iniciativas apostólicas, a presença do Opus Dei, atividades formativas do Opus Dei, colégios promovidos por pais de família com o ideal de São José Maria. Ele mesmo numa reunião, em algumas das reuniões aqui, ele falava, pensando no problema da educação no Brasil, da falta de formação, da importância de educar a juventude. Ele animava os pais de família a se reunirem, a pensar em fazer colégios em que eles mesmos fossem os protagonistas, primeiros protagonistas da educação dos filhos, em colégios em que eles fossem as primeiras pessoas mais importantes, os pais e depois os professores, em terceiro lugar os alunos. Bom, essa semente que ele plantou se tornou fecundíssima. Hoje nós praticamente perdemos a conta, né, dos colégios que existem, que estão se abrindo com essa finalidade de transmitir essa formação cristã viva e voltada a uma presença cidadã no meio do mundo, formar bons cidadãos, bons cristãos, com grande amor à liberdade, com grande amor ao, ao Brasil e à família. Tudo isso tem acontecido e foi uma coisa quando ele esteve aqui não havia, né? Então, e também esse outro aspecto que ele comentou, que o povo brasileiro será um grande povo missionário. De fato, não só na Igreja Católica tem acontecido isso, é muito grande o número de sacerdotes, religiosos, religiosas brasileiros que estão espalhados pelo mundo, mas também pessoas do Opus Dei, né? Pessoas do Opus Dei, dezenas e dezenas saíram do Brasil para começar o Opus Dei em outros países e é uma realidade que ele viu que o Brasil ajudaria muito a que se estendesse a obra por muitos países do mundo. E é uma coisa que está acontecendo, né? Também no Japão, de uma maneira especial, em vários países, né? Na Europa, na África, em vários países. Claro, eu dizia que não se ocultavam a São José Maria os problemas que havia aqui. Ele via os problemas, ele nos falava deles, né? Problemas sociais, problemas de desagregação moral na família, uh, problemas até, dizia, se preocupava também com o aspecto doutrinal, que ele via que era um momento de um pós-concílio um pouco complicado, né, em que se introduziam assim leituras erradas dos documentos do Concílio do Vaticano II, interpretações erradas do Evangelho, politizadas. Ele nos advertia, olha, vocês têm que protejam a vossa fé católica, né? Protejam a vossa fé que vocês receberam dos vossos pais, né? É uma fé que tem que dar respostas aos problemas atuais, mas uma resposta dentro do depósito da fé da igreja. Ele percebia
essa dificuldade também, que é uma coisa que se acontece no nosso país. Mas a visão era muito positiva. E houve também aquele momento em que, em que ele espontaneamente deu uma bênção numa reunião que houve com pessoas do Opus Dei, uma bênção que se tornou assim histórica, né? Porque o Dom Álvaro, que estava junto com ele, comentou: puxa, é a primeira vez que eu vejo o nosso padre dar uma bênção patriarcal. E essa bênção é muito bonita. Ele dizia assim: que vos multipliqueis como as areias das vossas praias, como as árvores dos vossos bosques, como as flores dos vossos campos, como os grãos aromáticos do vosso café, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Né? Então, depois, em outras reuniões, ele ainda dizia, né, como o gorjeio dos vossos pássaros, né, como as estrelas do vosso céu, do vosso firmamento, enfim, ele era um grande poeta e ele gostava de... Mas essa bênção para nós é muito importante. Eu me lembro que a primeira vez que, logo após a canonização de São José Maria, um cardeal de São Paulo, na altura, que era o cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, né, ele quis ser o primeiro a celebrar uma missa em honra de São José Maria após a sua canonização. E, de fato, no próprio dia 6 de outubro de 2002, né, a missa em Roma acabou assim, meio-dia, que aqui no Brasil eram 8 horas, hora do Brasil, e às 10 da manhã, no centro do Opus Dei, na Pedreira, do centro, um centro que existe lá na periferia de São Paulo, o Dom Paulo quis celebrar essa missa. E ali o comentarista que acompanhando a missa, no momento ele citou essa bênção. Dom Álvaro gostou tanto, Dom Paulo gostou tanto dessa bênção, que ele quis dar a bênção final com a relíquia de São José Maria com essas palavras, né? Que vos multipliqueis como as areias de vossas praias, como as árvores dos vossos bosques, como as flores dos vossos campos, como os grãos aromáticos do vosso café. E Dom Paulo assim abriu uma tradição que agora, em tantas missas que se celebram em honra de São José Maria no Brasil, incontáveis mesmo, centenas e centenas de missas em muitas cidades que nós nem sabemos, que são celebradas, né, muitas vezes pelos próprios bispos e muitos gostam de utilizar essa fórmula para a bênção final com a relíquia de São José Maria. Mas é uma bênção que realmente que pede a Deus uma grande fecundidade apostólica no nosso país, que nós nos multipliquemos, né? Que nos multipliquemos, eu dizia, por 10, por 100, por 1000. E essa multiplicação vem acontecendo, vem acontecendo. Nossa, nós não sabemos quantos recolhimentos do Opus Dei tem, porque em cada cidade surgem, né? Hoje em dia pela mídia digital, as pessoas conhecem o Opus Dei digamos assim, inventam o Opus Dei nas suas cidades, sem às vezes que haja nenhuma pessoa da obra que tenha pisado lá, mas simplesmente pelos vídeos, pelo que é publicado, pelas biografias de São José Maria, leem esses livros, comentam os escritos de São José Maria, se reúnem, os sacerdotes que se empolgam com essa mesma proposta de santidade no meio do mundo, de colocar Cristo no cume das atividades humanas, eles, por própria iniciativa, organizam, digamos assim, atividades formativas do Opus Dei e procuram até seguir aquilo que se segue no Opus Dei, que é o apostolado separado entre homens e mulheres, para poder dar uma formação mais específica. E assim a obra vai se multiplicando realmente, essa bênção patriarcal vai acontecendo, né? Vai acontecendo no nosso país. É o motivo de muita ação de graças agora transcorridos 50 anos. Né? Mas ainda há outro aspecto que eu acho que nós podemos considerar agora na nossa oração também para agradecer a Deus. Uma coisa que eu acho muito bonita e muito profunda também foi a ida do São José Maria ao Santuário da Aparecida. No dia 28 de maio, ele foi a Aparecida. Era uma viagem longa, ele estava em São Paulo, a base dele era São Paulo, ele foi proposto a ir a Aparecida, mas, claro, como era longe, nós não queríamos queimar um dia da estadia dele entre uma viagem de ida e volta na Dutra, queríamos que ele tivesse com mais grupos, com mais pessoas,
Então foi pensado, e nunca tinha acontecido para o São José Maria, alugar um helicóptero, a pensar em que fosse de helicóptero. Aliás, nem foi alugado porque uma pessoa ofereceu levá-lo de helicóptero. E de fato ele foi ao Santuário de Aparecida, que ainda era a Basílica Velha, a Basílica Nova não tinha sido nem lançada a pedra fundamental, ou talvez sim a pedra fundamental, mas ainda não estava construída. Então foi naquela pequena Basílica Velha, ele foi lá, chegou de helicóptero e se dirigiu lá e rezou um terço. Claro, muitas pessoas que sabiam que ele ia lá foram também, então a basílica estava completamente tomada e rezaram o texto junto com ele, foi muito emocionante. Mas o que é impressionante, ele rezou com uma fé muito grande, rezou pelo Brasil, né? E rezou, ficou de joelhos o terço inteiro, né? Ladeado por Dom Álvaro, por Dom Javier, que depois foi prelado da obra também, pelo padre Xavier Ayala, Monsenhor Xavier Ayala, que comandou a recitação do terço. E depois ele foi rezar na imagem, que estava lá por trás do altar ainda, na Basílica Velha. Agora há uma réplica da imagem lá. E lá ele viu aquela imagem, ele rezou para Nossa Senhora, beijou uma medalha que estava ali ao pé da imagem e rezou intensamente. E depois ele nos comentou: puxa, eu fiquei muito admirado da fé do povo brasileiro, porque não se vê a imagem, praticamente não se vê o rosto de Nossa Senhora, está tudo coberta. Então é pura fé. Então ele fez esse comentário: puxa, essa devoção do Brasil à Aparecida, que vai crescendo cada ano, né? Eu sei que no ano passado o número de peregrinos é cada vez maior. Parece que ano passado bateu os 15 milhões de peregrinos. Então é uma coisa impressionante. O novo santuário é espetacular, né? Está cada vez mais bonito, cada vez mais gente. Mas, claro, as pessoas vão lá e não é uma imagem assim bonita, como é, vamos dizer assim, a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe no México, ou de uma aparição, como aconteceu em Lourdes, em Fátima. Não, é uma imagem que foi encontrada no Rio, cheia de barro, né, que mal se vê, e que, no entanto, para o povo brasileiro tem uma importância impressionante. Então ele dizia: vocês têm fé, eu vejo praticamente uma fé quimicamente pura, né? Então ele via isso como uma riqueza nossa e mais uma demonstração do Brasil profundo, da fé profunda que existe no nosso país e que se manifesta também na enorme devoção a essa imagem. E também lá a imagem de Belém, também muito parecida, também é pequenininha, não se vê nada. Então esse é um aspecto que comentei. Um outro aspecto que eu queria comentar, agora acabando a nossa meditação, porque é importante também, foi a devoção a São José. Ele, aqui no Brasil, ele desceu do avião e já comentou: olha, eu queria nesse mês de maio, eu fiz o propósito de ir a Maria com José, né? E ele queria, digamos assim, intensificar a sua devoção ao Santo Patriarca. E naqueles dias todos, aqueles 17 dias que ele esteve aqui, nós percebemos o que ele realmente intensificou o relacionamento dele com São José e nos animou a agir da mesma forma. Inclusive, ele teve uma graça especial aqui, no dia 3 de junho de 74, né? Quando, fazendo ação de graças, depois de celebrar a Santa Missa no oratório do Sumaré, lá em São Paulo, ele lá estava só no oratório, só ele e Dom Álvaro, que é o bem-aventurado Álvaro agora, né? Ele pediu para Dom Álvaro: Álvaro, faz alguma consideração que me ajude a agradecer ao Nosso Senhor. E Dom Álvaro fez um comentário para ele que na Eucaristia estava de alguma maneira presente também ali, pela união hipostática, não só a presença assim de todos os santos e anjos que estão ao redor do Senhor no céu, e que de certa forma estão também na Eucaristia, né? Mas de uma maneira especialíssima essa presença de Nossa Senhora, por ser mãe de Deus, por ter trazido Jesus à Terra, e de São José, porque participou desse mistério, participou da encarnação do Verbo. Era responsável por Cristo e por sua mãe, e que, portanto, dizia Dom Álvaro, ele estava também, de alguma maneira, na Eucaristia. E o São José Maria nos fez esse comentário. Eu queria que vocês, ao cumprimentar Jesus no sacrário, lembrassem também que ali estão
de uma maneira misteriosa, de uma maneira inefável. Também estão presentes, claro, a Santíssima Trindade, o Pai e o Espírito Santo, mas também Nossa Senhora e São José. Então, com essa consideração, nós podemos encerrar a nossa meditação, pedindo precisamente a São José e a Nossa Senhora que nos ajudem a aprofundar nesse imenso legado que São José Maria deixou aqui para nós no Brasil. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.